Você tem dúvida que Deus está aqui? Só Ele é digno de honra. Só Ele é digno de glória. Oh, mistério de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Oh, Senhor, Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta, mas para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e muito pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é majestosa, e a tua palavra dá vida. Entra nos corações, gerando vida poderosa nesta noite, em cada lar, de cada pessoa que nos assiste agora, Pai, pela internet. Visita também, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem mais forte. Aleluias. Pode se sentar. Vou
vou procurar ser objetivo para passar o recado que papai mandou. Quem quer ouvir o recado que papai mandou? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, essa história é uma história muito conhecida da igreja. Nós temos aqui a história da mulher do fluxo de sangue, que com certeza você já ouviu falar. Uma mulher que sofria 12 anos, né, com a hemorragia, né? As mulheres que aqui estão, você imagina o que é uma mulher ficar 12 anos menstruada? Tem gente que não aguenta ficar 3, 4 dias, né? Que já sobe pelas paredes. O marido sofre com a braveza. Imagina 12 anos. Enfim, a situação daquela mulher era uma situação muito, muito, muito deprimente. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar. Ela ficou sabendo, só um instantinho que esse ventinho aqui está sendo bom, mas tirando aqui a Bíblia do lugar. Mas aquela mulher, ela entendia que a sua vida poderia mudar quando Jesus passasse. Então você precisa entender que quando você cria uma expectativa para Deus, Ele vai suprir no momento certo. Então você precisa de criar uma expectativa em Deus. Diga: eu vou criar uma expectativa em Deus e eu vou ter o meu milagre. Então você precisa aprender isso. Quando você vem à igreja, quando você sai da sua casa, você precisa criar uma expectativa. É hoje meu milagre. É hoje que eu vou romper. É hoje, meu irmão, que essa cadeia vai cair por terra. Porque o meu Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele vai fazer. Então quando você cria uma expectativa, porque a Bíblia diz que ela pensou consigo: olha, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar sarada. Você imagina que fé é essa? A Bíblia diz, vamos para os detalhes, que Jesus estava ali, né? Se você pegar Marcos capítulo 5, Mateus capítulo 9, você vai ver a mesma história contando pelos evangelistas Marcos e Mateus. E aí você vai ver alguns detalhes diferentes em cada evangelho, mas a história é a mesma, certo? Mateus 9 e Marcos capítulo 5. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava indo, mais uma vez, estava junto ao mar, e eis que chegou um príncipe da sinagoga. Não era qualquer um não, ele é um dos principais. Quando a Bíblia fala principais da sinagoga, ele era príncipe, ele era um chefe lá, ele era um dirigente lá, e ele era o principal, um dos principais. Jairo era o nome dele. E a Bíblia diz que ele chegou até Jesus e disse: olha, minha filha está morta, está moribunda, vamos na minha casa, coloca a mão nela, que ela vai se levantar. E a Bíblia diz que rogavam-lhe muito: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos, que ela sare e viva. E foi com ele, e junto dele uma grande multidão que o apertava. Saiba de uma coisa, vamos abrir um parêntese aqui. Uma multidão sempre seguia Jesus, é ou não é verdade? Mas Jesus sempre foi crítico das multidões, porque as multidões sempre seguiam Jesus pelo motivo errado. Então não se impressione com grandes multidões que seguem e dizem que seguem Jesus, porque Jesus sempre foi crítico das multidões, porque as multidões geralmente seguiam Jesus pelos motivos errados. Se você pegar João capítulo 6, a Bíblia diz que, olha, essa multidão me segue. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Por quê? Porque eles comeram o pão e vos saciaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dá a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. Está entendendo? Essa multidão me segue não por causa de mim, nem pelas palavras que eu vos disse, mas porque eles comeram pão. Porque eles comeram pão. Então, fecha o parênteses. Entenda que a multidão apertava Jesus. Sim ou não? Está escrito aí? Uma multidão que o apertava. Certa mulher, aí entra a mulher do fluxo de sangue.
12 anos ela tinha um fluxo de sangue, ela estava com hemorragia, ela estava sofrendo. A Bíblia diz no versículo 26 que havia padecido muito com muitos médicos e despendido, ou seja, perdeu tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ou seja, ela gastou todos os seus bens com a sua enfermidade. E o pior de tudo, não resolveu. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Olha, querido, a multidão aperta Jesus, mas só quem tem intimidade extrai virtude de Jesus. Entenda isso. Uma multidão segue Jesus pelos motivos errados, e você não vê a Bíblia dizendo que a multidão extraiu virtude de Jesus. Mas aquela mulher com fé, por trás, intimamente, ela tocou nas vestes de Jesus. Então aprenda isso: a multidão aperta e nada acontece, mas os íntimos tocam com fé e são curados. Entenda isso. A intimidade extrai virtude e poder do grande rei. Se você quer extrair virtude do grande rei, você precisa tocar nas vestes dele, não apertá-lo como a multidão. Apertá-lo como a multidão significa exatamente os motivos errados a qual Jesus criticava a multidão, que buscava Jesus pelos motivos errados. Você imagina que naquela multidão tinha muita gente enferma? Sim ou não? Sim, porque estava indo atrás de Jesus. Mas porque só uma chamou a atenção de Jesus? Porque ela tocou com fé. Ela tocou com fé. A intimidade, a fé faz com que o grande Senhor, Rei dos Reis, se volte para nós. E sabe, querido, todas as vezes que Jesus ia falar com os fariseus, assim: vocês não sabem com quem vocês estão falando. Muitos desejaram ver o que vocês estão vendo. Vossos pais desejaram ver o que vocês estão vendo, que os seus olhos veem. E o grande Senhor do universo se vira para aquela mulher doente há 12 anos, sofrendo, perdeu tudo, doente, pobre, que se o Senhor não tivesse intervido, ele com certeza ia passar necessidade, porque a Bíblia diz que ela tinha perdido já tudo e não se tinha resolvido o problema dela. E a Bíblia diz que Jesus virou: quem tocou nas minhas vestes? E aí então o versículo 31 diz: disseram então os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para fazer quem isso fizeram. Meu irmão, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são íntimos dele, aqueles que tocam nas vestes dele. Quando você tem fé, você toca nas vestes de Jesus, e ele vai olhar lá do céu: cadê meu filho que me tocou agora? Se você tocou nas vestes de Jesus hoje, aqui nessa noite, Jesus já está lá do alto olhando para você: quem me tocou nessa noite? Quem me tocou nessa noite? Se você tocou, meu irmão, os olhos deles estão sobre ti nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Isso é muito interessante, porque essa mulher, ela simboliza a igreja. Porque a igreja muitas vezes ela está sangrando, querido. Muitas vezes ela está... A igreja, quando eu falo igreja, não é parede não, é nós. Entenda, porque igreja não é parede.
Daqui vai tudo ficar, irmão. Nós é que vamos subir, amém? Não vai subir placa, não vai subir estrutura, vai subir é nós. Entenda isso. Quando eu falo igreja, essa mulher simboliza uma igreja, simboliza pessoas, tipos, né? Grupos de pessoas que se encaixam aqui. Às vezes você está na igreja e está sofrendo há muito tempo, você já gastou tudo que tinha, o que não tinha, mas ninguém resolveu o seu problema, porque você estava andando com uma multidão, você estava seguindo Jesus pelos motivos errados. Mas quando cair a tua ficha, meu irmão, aquilo que está, meu irmão, te matando vai cessar. Aquilo que está, meu irmão, fazendo com que o teu sangue jorra, tirando a tua vida, porque a Bíblia diz que o sangue é o que? É vida. Está na Bíblia. Você está quase morto, porque você tem seguido Jesus com uma multidão e não tem extraído virtude de Jesus. Eita glória. Chegou o momento de você tocar Jesus com fé, meu irmão, porque a igreja que toca Jesus com fé tem virtude, tem unção. E aí a Bíblia diz que ela foi, aproximou-se. Meu irmão, se aproxima de Jesus, se prostra. Sabe, o pastor, às vezes ele é muito enjoado, entre aspas, quando ele fala assim: fica de pé, levanta tuas mãos. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus quer uma adoração, não uma adoração estagnada. A Bíblia diz que existia um costume entre os judeus. O sumo sacerdote, por exemplo, na hora da oferta, ele pegava o cesto da oferta e ficava se movimentando diante de Deus. É a oferta movida. Pois que eles acreditam que o Espírito de Deus está sempre em movimento. A mulher tocou em movimento. Então, se você vem para a casa de Deus, a Bíblia diz que quando você levanta suas mãos para os céus, é como o sacrifício da tarde. Salmo 105, se não me falha a memória. Quando você levanta suas mãos, Deus se lembra de algo muito extraordinário: o sacrifício de Jesus lá na cruz, que foi 3 horas da tarde. Então todas as vezes que você vem para a igreja, meu irmão, se lembre de algo, porque significa que você está se rendendo diante da soberania. Então o pastor não é enjoado, não. Ele está te ensinando a tocar com intimidade, para que extraia virtude de Jesus Cristo. Aplauda Jesus bem forte e dá um glória. Se você quer andar com uma multidão, você nunca vai extrair virtude. Mas os íntimos se prostram, meu Deus. Os íntimos se aproximam, temem e tremem na presença dele. Aleluias! Sabe, querido, Deus não rejeita. Deus não, a Bíblia diz no Salmo 51 que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Eu já expliquei a diferença de Saul e Davi aqui. Os dois pecaram. O pecado de Davi foi mais grave do que o de Saul, mas Davi sabia chegar no coração do papai. Davi sabia se arrepender, querido. E Saul não. Saul era para não falar outras palavras, Saul era um sem vergonha, inveterado, que não mudava. Ele preferia a aparência dos homens. Davi não estava nem aí para os homens. Ele queria ter a fama com Jesus e com Deus. Porque quando o profeta Natan chegou diante dele e falou para ele que ele é aquele homem pecador, ele rasgou as suas vestes. Quando Samuel disse para Saul que ele tinha pecado, sabe o que ele falou assim? Não, fica aqui perto de mim para o povo achar que Deus está comigo. Está entendendo? Aquela mulher chegou-se, versículo 33, temendo e tremendo, aproximou-se, reverência, temor, o princípio de toda sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquela mulher, temendo, tremendo, aproximou-se. A igreja aqui, temendo, tremendo, se aproxima e adora, meu irmão. Sabe o que acontece com ela? A Bíblia diz que ela falou toda a verdade. Seja sincera com o Senhor. Fala a verdade para Ele. Não
adianta você contar uma história para Deus achando que vai dar: Senhor, eu não vim na igreja hoje porque é assim, Senhor, me perdoa. Você diz assim: Senhor, eu não fui na igreja porque eu sou sem vergonha mesmo, me perdoa, eu sou fraco, reconhece. A Bíblia diz que aquela mulher diz toda a verdade. A igreja que é sincera alcança o favor do rei. Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou fraco, me perdoa, para de dar desculpa, pastor. Eu não quero desculpa de ninguém não, irmão. Eu quero que você seja um verdadeiro adorador. A minha meta de vida é fazer você, meu irmão, um homem segundo, uma mulher segundo o coração de Deus. Entenda isso. Aquela mulher falou a verdade. Seja sincero. Sabe, querido, quando eu me converti, long time ago, muito tempo atrás, teve uma época da minha vida que a minha fé parece que ela tinha esfriado. Eu nunca me desviei, mas era um sacrifício para mim ir para a igreja, sabia? Foi mais ou menos uns 8 meses que eu ia para a igreja arrastado. E eu falava assim: meu Deus, chegou o dia do culto. Eu olhava assim: não vou na igreja hoje não. Eu não era pastor, era no começo da minha caminhada. Sabe que foi uma luta para mim ir na igreja, porque às vezes eu chegava na igreja, eu não sentia nada, e depois Deus falou comigo que eu estava sendo testado por Ele. Se eu servia a Ele somente quando eu estava aparentemente bem com Ele, ou em todo o tempo, no deserto ou na fartura. E aí, só que antes de Deus falar isso comigo, eu falei com Deus um dia: Senhor, eu sentindo ou não sentindo, eu vou, nem que seja carregado. Eu decidi na minha vida fazer isso. Quando eu decidi, meu irmão, o capeta desistiu. Quando eu falei assim: eu vou, nem que seja carregado de carrinho de mão, eu vou. Eu ia a pé para a igreja, que eu não tinha carro. Eu subi um morro, irmão, só Jesus na causa. É por isso que às vezes eu ficava desanimado. Mas eu subi, irmão, com a Biblinha debaixo do braço. E era essa daqui. Subia. Às vezes o irmão passava do seu lado no morro, não te dava uma carona. Eu falava assim: glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mas eu era jovem, forte, não tinha motivos para reclamar. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Resolva, decida servir a Deus em cada um dos momentos da sua vida. Assuma a tua posição de filho, porque isso vai fazer diferença. Você não vai pensar mais 2 vezes, porque você decidiu: não, eu decido servir a Deus, eu decido amá-lo, eu decido honrá-lo, eu decido adorar, meu irmão. Isso é uma decisão única sua. Eu estou aqui apenas para te contar, para poder te incentivar e para poder falar a verdade para você, mas a decisão é tua. Aquela mulher decidiu tocar intimamente no Senhor, e a despeito da multidão que não deixava ela tocar, ela não desistiu. Mesmo quando a multidão empurrava ela de um lado para o outro, mesmo, meu irmão, quando a multidão que vai atrás de Jesus, mas que não quer Jesus, ela só vai atrás de Jesus para poder receber a cura, para poder receber o pão. Siga Jesus por quem Ele é. Coma da sua carne, beba do seu sangue. Porque quando Jesus chama os discípulos para a intimidade, João capítulo 6, quando Jesus chama os discípulos para a comunhão, para comer da carne, para beber do sangue, a maioria volta para trás. Quando Jesus chama a gente para ter uma aliança, boa parte vai embora, porque a aliança exige responsabilidade. Quem é casado aí? Levanta a mão. Casamento não tem responsabilidade? Você casa e continua com a vida de solteiro, você tem que dar de satisfação à patroa. Eu vou ali, mas volto daqui a pouco. Se demorar mais de 5 minutos, o telefone toca de 2 em 2 minutos onde você está, para onde você foi, com quem você está.
Não é assim não, pastor André? Você não chegou até agora, onde você está? Eu estou na berço, estou na unção, estou chegando. Mas é assim, é a natureza feminina. Está entendendo? É a natureza. Então, quando Jesus chamou os discípulos para uma aliança e falou que tinha que comer da carne dele, beber do sangue dele, os discípulos, até aqui eu comi pão, recebi o milagre, mas comer carne, beber sangue não é comigo não. E foi um a um, ó. Está escrito, João capítulo 6. Jesus então virou para os íntimos, os 12, e perguntou: e vós, quer ir embora também? Pedro então se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pode glorificar Jesus, dá glória a Deus. Eu já estou terminando, mas eu preciso terminar, preciso de entregar o recado. A Bíblia diz que ela, no versículo 33, né, aquela mulher que simboliza uma igreja, simboliza um tipo de pessoa, e disse: filha, versículo 34, a tua fé te salvou. Quem toca com intimidade, meu irmão, tem salvação. Jesus não virou para a multidão e disse: vocês estão tudo salvos. Não, ele virou para aquela que tocou ele com intimidade e disse: vai, filha, a tua fé te salvou. É pela graça que sois salvos, mediante a e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você toca Jesus com fé, meu irmão, tem salvação para você, tem salvação para você, tem salvação para tua casa, tem salvação, aleluia. Quem toca com fé, meu irmão, tem salvação. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Viraram para Jairo, né, aquele lá do início da conversa, que pediu para Jesus para que fosse na casa dele, porque os irmãos lembram que Jesus estava caminhando para ir para a casa de Jairo. Amém, irmão? Quem está me ouvindo aí? Estou terminando. Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. E aí, na caminhada, ele encontrou com aquela mulher do fluxo de sangue. E aí, quando Jesus continuou, depois que ele curou, toda essa história que nós falamos aqui, ele se encontra com um grupo de fariseus, principais da sinagoga, e viu que eles estavam falando assim: rapaz, viraram para Jairo: por que tu está perturbando o Senhor ainda? A tua filha está morta, rapaz. Morreu, acabou. Morreu, acabou. A Bíblia está aqui no versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo, assim: não temas, crê somente. Meu irmão, pode não ter jeito. As pessoas podem virar para você: olha, meu irmão, larga a mão disso, porque não tem mais jeito. Jesus vira para você: não olha para eles, não dê ouvido a eles. Sabe por que quando a igreja se posiciona diante de Deus, meu irmão, muitas vozes vão se levantar para dizer que você não tem jeito, que a sua vida não vai ter mais jeito, que você está morto, que aquilo que você precisa não vai ter jeito mais. Isso acontece, mas Jesus olha para você e disse: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Agora Jesus despede a multidão. Nesse momento falou assim: ó, multidão, fica aqui, porque só vai acompanhar Jesus os íntimos. Até certo ponto você consegue acompanhar Jesus. Até certo ponto a multidão lá de João capítulo 6 seguiu a Jesus. Mas chegou um momento que eles não conseguiram. A Bíblia diz que um a um foi deixando Jesus.
como eu disse, no momento que Jesus chegou ali, ele disse, ó, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais íntimos, que estavam lá no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João, só os íntimos. Tem momento que Jesus vai, tem obras que a multidão pode até seguir Jesus, vai ter momento de milagre, é só para os íntimos. Anota isso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A multidão não extraiu virtude, não extraiu poder, só ela na intimidade. Agora, quem vai experimentar e visualizar os milagres não é a multidão mais, mas os íntimos. Jesus não permite que a multidão siga ele. Agora, e aí, chegou na casa de Jairo, não principal, versículo 38, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse, porque vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A menina não está morta. Está vendo aqui de novo a menina? Essa menina simboliza a igreja. Ainda que ela esteja morta, para Jesus ela dorme. Tem muitos que estão mortos, mas Ele tem poder de ressuscitar os mortos. Lembra lá em João capítulo 11? Marta e Maria dizem, Senhor, se o Senhor tivesse aqui o nosso irmão Lázaro não tinha morrido. E Jesus ficou triste com ele. Eu já não disse para vocês? Torna a dizer, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse, eu vou ressuscitar. E ela disse, nossa Senhor, nós sabemos que no último dia o Senhor vai ressuscitar. Eu falei assim, não filho, você não está entendendo, é agora. Lázaro, sai para fora. Aleluia. Você não está entendendo que Jesus tem poder de transformar tudo. Mas Lázaro era íntimo, mesmo morto. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Os íntimos, meu irmão, tem momento que a gente baqueia. Tem momento que a gente parece que vai fraquejar. Mas Jesus não larga os íntimos dele. Ainda que esteja morto, você vai viver de novo, meu irmão. Você lembra da história que eu falei, que eu estava quase desistindo de ir para a igreja, até que eu decidi, mesmo sem vontade de ir? Jesus olhou lá do céu e disse, meu filho, agora você vai. E todos os dias que eu venho na casa do Senhor, a minha função como pastor, meu irmão, não é atrair multidão. Não é. Às vezes a gente fica triste porque a igreja fica, vem poucas pessoas, mas a minha função não é atrair multidão. A minha função é te levar para o céu, te oferecer a palavra viva. Qual foi a função de Noé? Construir uma arca e abrir a porta para alguém entrar. Quem entrou? Ninguém, só a família dele. A responsabilidade foi dele? É de quem não entrou. A responsabilidade, meu irmão, de entrar na arca é sua, não de Noé. Entra quem quiser. 120 anos pregando, batendo martelo e passando betume no meio do deserto. A Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra. Não tinha chovido ainda na terra. Até que veio o dilúvio e a porta se fechou. E eles quiseram entrar. Agora não pode mais. A porta vai se fechar. E eu te digo uma coisa: o momento de entrar é agora. Não é quando a porta fechar. A porta ainda está aberta. Ainda tem lugar. João capítulo 14. Eu vou para o Pai e eu vou vos preparar morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Para finalizar, entrando disse, porque vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Olha só,
Tem coisas, quando Jesus entra, meu irmão, dentro da nossa vida, que Ele vai tirar tudo aquilo que atrapalha. A multidão que estava ali chorando, estava só atrapalhando, estava só alvoroçando. Então Jesus põe ordem no negócio. A situação é de morte, a situação é de desespero, mas aqueles que ajudam você a ficar só chorando, Jesus tira. Porque tem momento que não vai adiantar você chorar mais. O que ia adiantar aquela mulher chorar ali e tocar Jesus no meio da multidão? Não, se eu apenas tocar, intimidade. Ela tocou na intimidade, ela se prostrou, ela o adorou e contou no seu coração toda a verdade. Jesus liberou a palavra: vai, a tua fé te curou, ser curada. Jesus liberou a palavra final para ela: seja curada. E ela foi curada. O sangue já tinha estancado, mas eu entendo que ainda faltava uma palavra do mestre. Faltava lá um selo dele. Fala assim: está selada agora a tua cura e a tua salvação. Porque senão ele não ia falar de novo. Ele ia assim: vai, a tua fé te salvou, ser curada. Agora, meu irmão, tem pessoas que recebem até a bênção no momento de intimidade com Jesus. Ela é tocada e aí estanca o sangue, mas não se volta para adorar Jesus. Lembra dos 10 leprosos? A Bíblia diz que Jesus ia e 10 leprosos vieram, os 10 foram curados, mas somente um voltou e se prostrou e o adorou. Jesus perguntou: onde estão os 9? Não voltaram. Vai, a tua fé te salvou. Jesus virou para aquele leproso e liberou a palavra de salvação e de cura, porque ele voltou, prostrou-se e o adorou. Então não se esqueça, meu irmão, de se prostrar, de adorar, porque aí a bênção é completa na tua vida. Olha só, Jesus então tirou todos que estavam ali rindo, zombando, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. A menina estava deitada, tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido significa: menina, eu te digo, levanta-te. Olha só, a palavra talita significa jovem, menina, mas a palavra cumi no original hebraico, ela significa levantar do sepulcro. Quando diz cumi, Jesus estava tirando ela do sepulcro. Algumas pessoas estão no sepulcro hoje e o Senhor diz: talita cumi, menina, igreja que está no sepulcro, eu te digo, levanta-te. Aquela menina tinha, sabe quantos anos? Por que a Bíblia conta os detalhes? Já parou para pensar? E logo a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12, mesmo tempo que a outra estava fluindo sangue lá. Tem um mistério nisso. Muita igreja está sangrando, mas outras estão mortas. Aquela mulher simboliza, aquela primeira que tocou, tinha um fluxo de sangue, é uma igreja que estava doente. Uma igreja, um tipo de pessoa que está jorrando sangue. A vida dela espiritual já não está existindo mais, mas no momento de intimidade foi restaurado. Agora tem pessoas que Jesus tem que ir até ela. E como que ele vai? Através de você, através dos íntimos. Ele chamou Pedro, Tiago e João para mostrar para ele como é que fazia. Sempre Jesus vai levar os íntimos para ensinar a fazer os milagres. É desse jeito que acontece, querido. Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Sabe o que Jesus virou para Lázaro e falou? Dá ele de comer. Eu acho tão interessante quando Deus fala algumas coisas com a gente. Depois que a gente
Jesus toca a gente com cura, com vida, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é se alimentar. E não existe pessoas vivas do ponto de vista de Deus espiritual que não se alimenta espiritualmente. Aqui eu estou servindo um banquete para vocês. Deus me chamou para ser um servente, né, um mordomo, para dar a comida que está vindo do céu para a tua vida. Eu estou entregando para você o pão vivo do céu. Às vezes você chegou aqui morto, mas agora você está vivo, porque eu já profetizei, está